Olá pessoal, meu nome é Kátia Pessoa e você chegou ao Nave Vida, o canal que auxilia na ampliação da consciência e do autoconhecimento. Sejam bem-vindos, já deixa o seu like, se inscreva e participe. Esse canal é para você. Você gosta de tarô? Você sabia que no tarô de Marsella existem cartas consideradas sinistras por algumas pessoas? Fiquem com a gente que eu vou desmitificar esse assunto. Você sabe quais são as cartas mais temidas do tarô? O tarô de Marsella possui 78 cartas ou lâminas no total. São 56 cartas que pertencem aos arcanos menores e 22 delas são os arcanos maiores. As cartas têm o seu lado positivo e o negativo. A maioria delas é mais positiva do que negativa. Entretanto, algumas são mais negativas do que positivas. Essas cartas sozinhas respondem como não, mas é preciso saber interpretá-las ao lado de outras cartas próximas a ela, pois dependendo do resultado, apesar de indicar algo mais complicado, o que vai definir é o resultado da tiragem. Sempre que vamos ler as cartas, temos que considerar o conjunto das cartas e não apenas uma delas. Dentre aquelas que pertencem aos 22 arcanos maiores, há 5 cartas mais temidas no tarô, sobre as quais hoje eu vou falar. Carta 12, o enforcado. Quando esse arcano sai, a pessoa já fica toda angustiada, afinal ninguém gosta de ficar pendurado de cabeça para baixo. Veja essa figura. Dá a impressão que o sangue está congestionado na região do pescoço e da cabeça. De fato, indica que a pessoa está passando por um momento kármico e que ela está em uma situação que a mantém refém. Indica também doenças crônicas ou repetitivas. A palavra-chave é karma. Contudo, existe livre-arbítrio, é preciso ter coragem para enfrentar. Portanto, existe solução. E o lado bom desta carta é que significa um sacrifício voluntário em prol de um bem maior, o momento que antecede a iluminação. Entretanto, é importante saber se esse esforço todo valerá a pena ou se está muito acomodado numa determinada situação. Ver as coisas de um ponto de vista que os outros não veem exige maturidade e sabedoria, indica pessoas espiritualizadas e proteção espiritual. É preciso saber ouvir para além da razão. Não seja vítima de si mesmo, nem do seu comodismo. Essa carta na terceira posição indica fim de karma e isso é muito bom. Carta 13, a morte. Essa carta assusta muita gente. Alguns dizem, nossa, morte, vão morrer, alguém vai morrer. Bem, esse arcano significa a morte literalmente, mas não necessariamente a morte de alguém. Embora também possa anunciar isso, nós, os tarólogos, não sentenciamos ninguém, pois há muitas formas de interpretação. Normalmente, algo vai morrer. Quando se trata de relacionamentos, indica não apenas uma separação, mas o fim de um relacionamento sem possibilidade de retorno. É um corte definitivo. É também a morte do velho para o novo, o fim de uma fase na vida. Por exemplo, o fim da infância e o início da puberdade, o fim da adolescência e a entrada na vida adulta, o início da menopausa e etc. É a morte em nós mesmos de coisas e hábitos velhos para que o novo possa nascer. Mas na maioria das vezes significa mudanças necessárias que não podemos evitar. São mudanças de difícil aceitação. Pode indicar uma doença, problemas de saúde, uma cirurgia, até mesmo uma gravidez. A palavra-chave é transformação. Veja essa figura, é o ceifeiro com sua foice cortando o que estiver obsoleto. A morte significa ceifar, arrancar pela raiz algo que já não serve mais, limpar o terreno para uma nova semeadura. O lado bom dessa carta é que ela indica que tudo chega ao fim um dia, mas é possível renascimento quando algo é transformado.
Prenuncia também a transmutação de energias negativas em positivas, a limpeza e a cura. É a carta da medicina e tudo que se relaciona a ela. Carta 15, o diabo. Essa carta causa medo nas pessoas, afinal, todos temem tudo que se refere ao diabo. Ela representa o lado negativo de todo o ser humano e o contrário de tudo. É inversão, são os nossos egos aflorados. Representa vícios, mentiras, traições, manipulações, paixões desenfreadas, ciúmes, inveja, ardis e enganos. Algo está errado. Como aqui tudo é invertido, pode indicar magia negra. Veja só a imagem desse arcano. Há duas pessoas que perderam parte da sua humanidade e estão amarradas pelo pescoço em uma espécie de púlpito de adoração a um ser canhestro. Contudo, nada indica que eles não possam se libertar. Elas não estão exatamente com as mãos atadas, porém não estão tomando as rédeas de suas vidas e como se não fizessem uso do seu livre-arbítrio e se permitissem escravizar como hipnotizadas. Elas estão vivendo uma espécie de ilusão, significa amarrados pela fala. A palavra-chave é dificuldade de comunicação, isto é, a pessoa está sendo escravizada por forças negativas e contrárias. São situações em que às vezes falta diálogo, às vezes se fala demais, noutras os envolvidos não se entendem, como se não falassem a mesma língua. Não é sem razão que essa carta indica problemas na garganta, esôfago, laringe e faringe, como inflamações, alterações na tireoide e paratireoide, uma vez que há bloqueios no chakra da garganta ou laríngeo. Mas, apesar do lado negativo, existe um lado positivo também. Essa carta representa também a materialidade, a materialização dos desejos, da vontade. É a carta que representa dinheiro, negócios, interesses financeiros. Se estiver na terceira posição, indica a chegada de dinheiro e ganhos lucrativos, um bom negócio ou investimento. Tudo depende também das outras cartas que a acompanham. Carta 16, a Torre. Essa é uma carta nada fácil, a palavra-chave dela é queda. Essa carta indica derrocada, ou seja, uma queda acompanhada de decadência. Veja a figura, mostra um raio atingindo o telhado da torre, destruindo tudo e jogando duas pessoas no chão, indicando uma mudança brutal e inesperada no status quo que leva ao colapso, à ruína. Ela representa um estado literal ou figurativo de uma queda e indica destruição, demolição, desmoronamento, perdas, separações, divórcios, rompimentos, quebra, bancarrota, falência, sugere abuso de bebidas, drogas ou excesso de medicação. A pessoa tem perda de equilíbrio tanto físico como mental e emocional. Ela poderá apresentar tontura, labirintite, alteração na pressão arterial. O mundo está girando literalmente para ela. Lembram a história bíblica da Torre de Babel? Eu não sei, mas me parece que está em Gênesis. Para quem souber ao certo capítulo e versículo na Bíblia, pode colaborar aí dizendo para todos nos comentários, ok? Vai nos ajudar bastante. Mas, resumidamente, a história conta que após o dilúvio, todos falavam a mesma língua. Alguns descendentes de Noé decidiram construir uma torre que chegasse até o céu para facilitar a comunicação com Deus. Mas vendo Deus a ganância e a soberba dos homens, os confundiu, instaurando vários idiomas que os dispersaram pelo mundo. Não é à toa que o arcano o diabo antecede a torre, pois a queda surge como resultado de ações contrárias à verdade e à justiça. Contudo, por incrível que pareça, a torre tem também o seu lado positivo. Ela representa a porta para a casa de Deus. No entanto, é preciso superar os obstáculos que impedem a comunicação com o divino. É preciso abrir a mente e deixar a luz divina entrar, e para isso é importante se colocar à disposição da vontade de Deus
e nos tornarmos humildes, reconhecendo a nossa limitação humana. E o mais positivo deste arcano é que ele simboliza o fundo do poço, o limite. A única possibilidade agora é subir, não tem mais como descer. Arcano 18, a Lua. A Lua é o arcano da magia, da intuição, da imaginação, do inconsciente, dos sonhos e dos devaneios. Essa carta representa o mistério, algo enigmático, e a palavra-chave é oculto, pois as coisas não estão claras. Há algo encoberto, não revelado, oculto mesmo. Não que tudo isso possa ser tão negativo, porém sugere algo escondido, segredos, coisas secretas, armadilhas e ilusão. Pode indicar também interesse em estudos esotéricos e sobre ocultismo. A Lua está intimamente ligada às emoções, uma vez que ela tem uma grande influência sobre as águas, e a água está relacionada às emoções, aos sentimentos e aos humores. O arcano à Lua sugere que os nossos pensamentos, desejos e vontades quase sempre não estão claros. Portanto, a Lua do tarô de Marcélia representa o nosso inconsciente e aquilo que está no subconsciente, o lado obscuro da mente e que todos nós temos e que nos recusamos a lidar. São verdades que ainda não trouxemos à tona e estão ocultas no mundo onírico da mente subconsciente. A Lua representa também um inconsciente coletivo. E tem mais um quesito no aspecto do arcano à Lua. Observe novamente. Ela representa o mês de novembro, o signo de Escorpião. Veja essa figura na água. Por sua vez, pela astrologia, o signo regido pela Lua é Câncer. Essa lagosta diferente parece um pouco com um caranguejo ou com um escorpião aquático. É algo enigmático que remete a alguma coisa sem ser exatamente esse algo, não é isso? Sempre que surge essa carta, saiba que nem tudo lhe foi revelado. Você pode estar no escuro sobre determinado assunto ou acontecimento, ou alguém não está sendo totalmente honesto com você. Pode ser que estejam te manipulando, usando de forças obscuras contra você. Pode estar representando uma energia negativa, o ocultismo e magias, nem sempre para o bem. E também pode indicar excesso de imaginação, devaneios e sonhos irreais. O lado mais positivo é que a Lua tem uma conotação direta com o feminino, a maternidade. Por essa razão, a presença do arcano à Lua pode significar uma gravidez ou uma geração de ideias criativas, uma imaginação fértil. Mas também pode indicar infertilidade, doenças nos órgãos reprodutores, que inclusive pode estar relacionado com mágoas reprimidas no subconsciente. O significado depende das outras cartas que estiverem acompanhando esse arcano. O arcano à Lua também significa mudanças, mas literalmente. Pode estar indicando uma mudança de residência, de emprego ou até mesmo uma reforma na sua casa. De qualquer forma, haverá mudanças, ainda que um tanto quanto lentas. Poderá indicar uma mudança na sua casa interna, pois casa, simbolicamente, somos nós, a nossa morada, o nosso eu, corpo e mente, onde habita uma persona e uma alma. Mas a mudança poderá ser no trabalho, mudança de ares e inclusive indicar uma viagem, seja para o litoral ou até mesmo cruzar o oceano. A Lua representa o sonho das grandes viagens, os desbravamentos, os descobrimentos. Bem, tudo isso que falei vai depender do contexto, do momento, representados na tiragem das cartas que acompanham a Lua. O que inconscientemente te incomoda e você precisa trazer ao nível consciente? Então, gostaram do nosso conteúdo de hoje? Então comentem, curtam e toquem o sininho, compartilhem com seus amigos e divulguem o nosso canal. Um beijo no seu coração!